prazer encontrá-los semanalmente às sextas-feiras. E agradeço também a presença constante de minha irmã, a Regina, e um colaborador precioso que tenho, o diácono Ailton. Nós agora deixamos o capítulo 17º e vamos iniciar o capítulo 18º do Evangelho de Mateus. Agora, é preciso que eu explique alguma coisa que para mim é importante e para o telespectador acredito que seja também de valia. Nós estamos acostumados a conhecer as nossas Bíblias divididas em livros, capítulos e versículos. No passado não era assim. Eu vou, se puder, no próximo bloco, mostrar uma fotografia que possuo da Bíblia mais antiga que a humanidade possui hoje. É um texto grego do século IV da nossa era, que se encontra no Museu Britânico de Londres. Bem, como é que se escrevia na antiguidade? Na antiguidade se escrevia, em primeiro lugar, só com letra maiúscula, letra grande. Chamava-se escritura uncial. Uncial vem de ungula, em latim, letras do tamanho de uma unha. Todas as palavras eram seguidas sem o distanciamento, sem o espaço que damos entre uma palavra e outra, e em colunas iguais. Assim se escreveu a Bíblia inteira até o século VI, mais ou menos, da nossa era. A partir de então, se começou a escrever com letras minúsculas, sempre em grego e com letras minúsculas. São os códices minúsculos que temos a partir do século VII e VIII, ao lado dos grandes códices unciais. Bem, claro que esta divisão também em capítulos e versículos não existia na antiguidade. O texto corria. Quem fez isto? Quem fez isto na tarda Idade Média foram cristãos. Cristãos que começaram a dividir a Bíblia em capítulos e versículos, nem sempre observando os melhores critérios literários, mas, isso é importante dizer, esta divisão da Bíblia em capítulos e versículos se tornou universal, aceita até mesmo pelos judeus, que têm apenas o Antigo Testamento. É claro que existem algumas diferenças entre alguns livros com relação ao número de palavras. Assim, para dar um exemplo, o livro de Jeremias, na tradução grega dos 70, possui 2.700 palavras a menos que no texto hebraico. É possível que um original de Jeremias mais compacto, mais curto, tenha ido diretamente parar no Egito, em Alexandria, e sobre ele se fez uma tradução grega. E um outro texto de Jeremias, em hebraico, teria recebido mais adições de redatores intermédios e redatores finais a dar um texto mais longo. Mas, afora estas diferenças, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos é a mesma para judeus e para cristãos. Assim fica mais fácil. Mas, como eu disse, esta divisão foi feita há séculos e não são muitas vezes observados os critérios literários
para esta divisão. Como ela é universal, hoje não se trata mais, é melhor não mexer mais nisto. Mas, por outro lado, é preciso tomar um certo cuidado com os títulos e subtítulos dos capítulos na Bíblia. Estes títulos e subtítulos não existem em nenhum texto original ou em língua original e foram colocados pelos editores, às vezes bem colocados, outras vezes mal colocados. Algumas vezes obedecendo critérios literários, outras vezes não. Claro que esta divisão toda não é inspirada. Bem, dito isto, seria preciso também colocar, ou melhor, contextualizar o capítulo 18º. Por que neste exato momento? É o quarto ou penúltimo discurso de Mateus. Discurso de Jesus que ele reelaborou. O primeiro qual foi? O Sermão da Montanha, que ocupa os capítulos 5º, 6º e 7º. O segundo qual foi? O discurso missionário, que ocupa o capítulo 10º. O terceiro foi o discurso em parábolas, que ocupa o capítulo 13º. E o quarto, penúltimo, é este aqui, o discurso para a comunidade da igreja. Quando Mateus escreveu o Evangelho, a comunidade sua era pequenininha. Provavelmente era uma comunidade em Antioquia, na Síria, uma comunidade mista, feita de judeus cristãos e de pagãos cristãos. Mista, mas pequena. E muito do que vem dito a respeito da disciplina eclesiástica neste capítulo se entende melhor numa comunidade pequena. E menos aplicação possui para uma grande comunidade. Mateus não conheceu a grande igreja. A grande igreja só surgiu quando as comunidades apostólicas no final do século I se deram as mãos, trocaram as escrituras e se tornaram episcopais, todas elas imitando o modelo de Antioquia, Inácio de Antioquia. Então, sim, a partir daí, nós podemos falar da grande igreja, a católica. Mateus não conheceu isto. Por quê? Não conheceu isto porque nos anos 80 não existia ainda a católica. Existiam estas comunidades. E provavelmente quem possuísse este evangelho não possuía um outro evangelho. Bastava um. Só a católica, mais tarde, que reuniu 4 evangelhos canônicos. Só a católica, colocando-os em certa tensão entre si, porque nenhum deles, seja bem dito e bem claro, nenhum deles oferece ao leitor um retrato completo de Jesus. Nenhum dos 4. É preciso ler os 4 e lê-los com as respectivas teologias para que se tenha um retrato mais amplo de Cristo, uma teologia mais completa e, sobretudo, uma cristologia mais evoluída. Bem, aqui vocês têm o que se chama em alemão um Setzleben, isto é, um pano de fundo, um background, para se colocar o capítulo 18º. Agora, podemos começar a lê-lo, não é? Se nos resta algum tempo ainda antes do intervalo. Temos 2 minutos. Podemos começar. Então, capítulo 18. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. Este capítulo, este 4º discurso, se inicia de uma maneira insólita. Se inicia através de uma pergunta dos discípulos e uma resposta de Jesus que precisa ser estudada. Só em continuação, Jesus
continua falando sozinho, ou melhor, monologando. Mas aqui temos uma primeira pergunta. Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, no versículo seguinte, não vai responder ainda diretamente a esta pergunta. Leia o versículo resto, o seguinte: Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse. Primeiro realiza um gesto, digamos, teatral. Chamou uma criança, sem responder ainda a pergunta, colocou-a no meio e vai falar alguma coisa. Não é ainda a resposta, mas vamos fazer um intervalo e voltamos logo a seguir. Gostaria de mostrar então ao telespectador a Bíblia mais antiga do mundo. É um códice uncial escrito em grego. Para o Antigo Testamento é uma tradução dos 70, do século III a.C. Para o Novo Testamento é um texto muito precioso. Se chama Sinaítico. O Sinaítico, aí está. O telespectador pode examinar, pode ver. Sinaiticus está em latim. Ao lado do Sinaítico está um outro códice, o códice alexandrino, alexandrinos, está do lado, não se pode ver muito bem. Mas o Sinaítico foi encontrado por um expedicionário alemão no final do século XIX, no mosteiro de Santa Catarina, grego-ortodoxo, no Monte Sinai. Aqueles ortodoxos gregos o tinham jogado para um depósito de livros velhos, que sendo bíblicos eles não queimavam, não estragavam, deixavam lá num depósito. Mas os coitados daqueles monges lá eram ignorantes. Eles não sabiam que preciosidade eles tinham no depósito. Foi preciso que esse expedicionário o encontrasse lá e o ofereceu ao czar da Rússia, Nicolau II, que mandou colocá-lo na biblioteca de São Petersburgo. Como é que se chamava durante a União Soviética? Leningrado, é. Agora é São Petersburgo de novo. Não é? Nos anos 30, 1930, mais ou menos, a Rússia comunista, que não tinha interesse nenhum em ter um exemplar da Bíblia mais antiga do mundo, o vendeu ao Museu Britânico de Londres por $300 mil. E se encontra lá. Foi com um grupo que levei à Palestina anos atrás, depois estivemos em Londres e, com licença, eu pude dar uma pequena aula diante do Sinaítico, que é a Bíblia mais, repito, mais antiga do mundo. Muito bem, nós estávamos falando do capítulo 18, começamos a ler. Agora, depois de Jesus fazer um pequeno teatro, mudo, em silêncio, cresce a expectativa que Jesus quer com esta criança, colocada no meio de todos, vem uma primeira elucidação que não é ainda a resposta. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não é ainda a resposta. Não. A resposta vem agora. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aí está a resposta. Agora está a resposta direta. Mas precisamos examinar a primeira parte, aquela que não é ainda a resposta. Quer ler de novo? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aqui abre um leque de possibilidades imensas a respeito do que Jesus queria dizer com isto. Depende do gosto de cada um. Que significa converter-se e se tornar criança?
que significa isto? Bom, biologicamente é absolutamente impossível. Não podemos mais retroceder na nossa idade. Somos adultos e atualmente nunca mais voltaremos a ser crianças. Mas em que sentido se pode captar esse significado? Olha, as crianças são humildes, as crianças são despretensiosas, as crianças não têm inimigos figadais, as crianças são simples, as crianças recebem educação de seus pais, sem criar grandes problemas. Que mais poderia você dizer? As crianças são inocentes, sobretudo com relação ao sexo. São puras. Que mais? São puras. As crianças são ingênuas. Puras. Que mais? Puras. Que mais podemos dizer das crianças? As crianças são receptivas. As crianças normalmente são autênticas. São boas. As crianças normalmente são boas. Que mais? Que mais? Há muito mais o que dizer das crianças. Agora, qual destas serve? Tem que pegar quase tudo, né? Qual destas serve? Veja, parece um versículo fácil, é? E, no entanto, é complicado. Porque cada leitor coloca aqui o que ele julga ser um ideal infantil. Ou um rosto infantil. Isto vai do gosto de cada leitor. Agora, é possível detectar o que Mateus queria dizer com isso, e não o leitor diretamente? Só se nós buscarmos a ler o texto dentro do contexto imediato. Dentro do contexto imediato, criança aqui vai representar o insignificante. E, sobretudo, na época em que Mateus escrevia e nos meios judaicos de então, a criança era a imatura, era a insignificante, era aquela que não contava. Isso não foi dito. Exato. Então, se a criança é imatura, e olhe, isso aconteceu até bem perto de nós, hein? Quem conhece um pouco a história do ensino no Brasil, não precisamos sair daqui, as crianças eram consideradas isto até uns 100 anos atrás. Quer dizer, dava-se alguma importância à psicologia infantil? Nenhuma. Nenhuma. A criança realmente é o imaturo, é aquele que não sabe, é aquele que precisa aprender, é aquele de quem, de quando em quando, e muitas vezes, precisa puxar a orelha. Os adultos, há algumas décadas atrás, não tratavam as crianças dessa maneira, com castigos um atrás do outro. Então, a criança é a imatura, a criança é o que mais que eu falei? Agora fugiu. Além de, é aquela que não conta, é aquela que é insignificante. Bem, aí está o significado. Quem é maior no reino dos céus? Aquele que voluntariamente se propuser a ser diante de Deus um insignificante. Qual é o oposto do insignificante? É o prepotente, é o arrogante, é aquele que está cheio de direitos, ou se julga cheio de direitos, aquele que gostaria de balançar sobre os demais, aquele que busca falar de altiplano, aquele que olha os demais de cima para baixo. É exatamente este
este o estado do qual devem cair fora imediatamente todos aqueles que desejam entrar no reino dos céus. Voluntariamente eles devem negar, renegar, renunciar a todas essas pretensões. Difícil, hein? Aqui, entendido assim, vai bem na linha de Jesus. É. Vai bem na linha de Jesus. Agora sabemos o que Jesus quis dizer e como Deus é diferente dos padrões que dele nós formamos. Esta sociedade aqui, que nós conhecemos, com as suas hierarquias e tal, desaparecerá por completo no reino dos céus. E quem sabe uma senhorinha aí, velhinha, coitadinha, pobrezinha, sem muita cultura, ignorante e, no entanto, bondosa e piedosa, nos representará, ou melhor, estará anos-luz diante de nós. Ou melhor, na nossa frente, no reino dos céus. Agora leia a resposta direta. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Esta última frase certamente não foi dita por Jesus. Esta última frase deve ter sido criada pelo evangelista ou pela tradição pré-mateana. O logion a respeito da criança que entra no reino dos céus, este parece ser primitivo. Bem. Caso alguém escandalize um destes pequeninos... Agora vamos mudar de assunto. Vai lá. que creia em mim, melhor será que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar. Bem, o que é uma mó? Está na hora do nosso... Está encerrado o nosso programa de hoje? Então, pois é. Mas a semana que vem vamos explicar, ou vamos tentar explicar o que é uma mó de moinho. Um bom final de semana, muito obrigado pela atenção.